Olá, estamos de volta então agora para tratar especificamente do regime geral de previdência social. Na maior parte do estudo do RGPS farei referência à Lei 8.213 e eventualmente ao Decreto 3.048 de 99. Então vamos começar a entender como é que funciona o regime geral de previdência social. Corta aqui para a tela. Tá aí a matéria, o professor, e aí o tema de hoje, regime geral de previdência social. Vamos começar tratando de uma relação jurídica. Mas antes, para a gente entender como funciona, corta aqui para mim. Bom, no dia a dia a gente interage com as pessoas, né? Por exemplo, você interage com a sua esposa, com seu esposo, ali tem uma relação jurídica, não é só uma relação afetiva. E toda relação jurídica tem direitos e obrigações. Da mesma forma, quando você vai para o seu trabalho, tem lá uma relação jurídica trabalhista, né? Você tem direitos, mas também tem obrigações. O mesmo acontece com a relação jurídica previdenciária. Você, quando protegido pelo sistema previdenciário, você tem que contribuir, tem que recolher as contribuições para que no momento em que você necessite da proteção previdenciária possa postular esse benefício. Essa relação de direitos e obrigações é uma relação jurídica que eu vou traduzir para vocês da seguinte forma. Corta aqui para a tela. Como que a gente se relaciona com a previdência social? Bom, são basicamente 3 elementos. Eu tenho que ostentar a qualidade de segurado, eu tenho que cumprir a carência e eu tenho que preencher esses requisitos. Beleza? O que acontece? Quando você quer um benefício do INSS, eu vou analisar esses 3 elementos. Olha, você é segurado do INSS? Sim. Tá, você cumpriu a carência, pagou o número mínimo de contribuições, ok? Você preenche o requisito do que você está pedindo? Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, você terá direito a um benefício. A contrário senso, caso a Previdência negue o benefício que você pediu, essa negativa vai ter como justificativa esses elementos, tipo, olha, por que eu não consegui a aposentadoria que eu pedi? Porque você não tem ainda nem a idade, nem o tempo mínimo exigido pela lei. Ou, olha, você não recolheu o número mínimo de contribuições. Olha, você nunca trabalhou, então como é que você pode pedir uma aposentadoria? Então a negativa de um benefício previdenciário necessariamente vai recair em um desses elementos. Daí a importância de você estudá-los, de você conhecer bem o que é um segurado, o que é a carência, quais os requisitos para obtenção de um benefício. Basicamente, o direito previdenciário, ele está no entorno desses elementos. E a partir de agora, nós vamos estudá-los. Começando com o segurado. Já sabemos da aula anterior que a relação jurídica com a Previdência é uma relação compulsória. Essa relação compulsória gera uma figura chamada de segurado obrigatório. Por que obrigatoriamente eu sou um segurado da Previdência? Porque a relação jurídica com a Previdência Social, ela é uma relação obrigatória, ela é uma relação compulsória, de modo que todas as pessoas que trabalham de forma honesta, licitamente, são segurados da Previdência Social e, por esta razão, deveriam recolher a contribuição. Só que tem um detalhe: ao lado do segurado obrigatório, eu tenho também um outro segurado que eu chamo de segurado facultativo. Qual a diferença? Bom, a diferença é muito simples. O obrigatório é o cara que trabalha. Já o segurado facultativo é alguém que não trabalha. E por que razão uma pessoa que não trabalha tem direito à proteção previdenciária? O motivo está no texto da Constituição. Porque um dos objetivos da proteção social, posso chamar de objetivo da Seguridade Social, é a universalidade da cobertura e do atendimento. Ou seja, eu tenho que atender todas as pessoas e cobrir
todos os riscos sociais. Sendo assim, se eu não permitisse que as pessoas que não trabalham tenham proteção previdenciária, eu estou ferindo a Constituição Federal. A Constituição, ela diz, olha, essa proteção ela tem que ser universal, igual saúde. Saúde não é direito de todos e dever do Estado? Pois bem, a Previdência Social também é assim. Só que na Previdência Social eu preciso fazer uma adaptação. Porque se ela fosse concebida como deveria ser, somente as pessoas que trabalham é que deveriam ter a proteção previdenciária. Mas o mundo mudou, o mundo quer universalizar, então eu tenho que abrir uma porta para que a pessoa que não trabalhe, ela tenha a proteção. Agora eu não posso abrir mão da contribuição. Você não trabalha, ok. Quer proteção previdenciária, tem que pagar a contribuição, ok? Tá. Professor, como é que uma pessoa que não trabalha vai pagar a contribuição, cara? É o dia a dia. Às vezes a dona de casa, ela tem lá um dinheiro guardado que ela tem de uma herança de alguma coisa, às vezes o próprio marido paga para ela, ou a mulher trabalha, o marido está em casa, porque ele naquele momento está desempregado, e aí a mulher está pagando as contas, e ele diz, olha, eu queria continuar pagando para não perder o tempo, ela dá o dinheiro para ele recolhe as contribuições, ele não sabe quanto tempo vai ficar desempregado, mas ele não quer deixar de contar o tempo, então com o dinheiro da esposa ele vai lá e recolhe as contribuições, normal, não tem problema nenhum. Então existe sim a possibilidade daquela pessoa que não trabalhe, ela tem a proteção previdenciária, e nós vamos chamá-lo de segurado facultativo, tá? Então, o obrigatório trabalha, o facultativo não trabalha, ok? Volta para cá. Em relação à carência, carência é número mínimo de contribuições. Por que isso? Porque as pessoas são muito espertas. Em razão dessa esperteza, a legislação ela toma alguns cuidados. Tipo assim, volta para cá. O cara tá lá de boa em casa, não gosta de trabalhar, mas aí ficou doente. Aí ele, pô, tô doente aqui, não posso jogar minha bolinha e tal. Ele fala, pô, eu queria ficar encostado pelo INSS, né? Quem não quer? Aí ele descobre, olha, não tenho que receber da Previdência. Eu tenho que ser um segurado para depois pedir um benefício. Aí ele espertamente, então é isso, eu vou pegar um carnezinho, vou pagar uma contribuição, vou lá no INSS, digo que estou doente. Aí tudo bem, pode fazer isso. Chegando lá o INSS vai falar assim, vamos ver aqui, você pagou a primeira, então você é um segurado. Beleza. Mas tem um número mínimo de contribuições. Você não pode pagar uma contribuição, vir aqui pedir um benefício, né? No caso, o auxílio-doença exige 12 contribuições e indefere o benefício por ausência de cumprimento da carência, ou seja, esse espertinho já era. Agora, tem gente que é mais esperta que a legislação e ele sabe, eu vou ter que pagar pelo menos 12, o cara faz isso, paga pelo menos 12 contribuições para ele poder ficar doente em paz e recebendo o dinheirinho da Previdência. Então, carência é número mínimo de contribuições. Volta para cá. E além disso tudo, ele tem que preencher os requisitos, né? Os requisitos são aqueles que nós já mencionamos algumas vezes. Pode ser o quê? A morte. O cara fica preocupado, vai lá na Previdência, olha, eu queria saber o que tem que acontecer para minha mulher receber pensão por morte. Vai saber, atriz nodial, você tem que morrer. Caramba! Pô, você pode também postular uma invalidez. Então o requisito é o quê? Invalidez. Mas não é você que diz que está inválido. Tem que ser analisado pela perícia. Ou um parto. No caso do salário maternidade, não é pato não, é parto. No caso do salário maternidade, tem que ter um parto. Pode ser uma adoção. Pode ser idade, no caso da aposentadoria por idade. Pode ser a prisão. São exatamente aquelas situações, aqueles riscos que geram o direito a postular um benefício. Então este é o caminho para se conseguir um benefício previdenciário, que aqui eu estou chamando de relação jurídica previdenciária. Tá? Quem pode se beneficiar do regime geral de previdência social? Mais conhecido como INSS. De acordo com o artigo 10 da Lei 8.213, são dois grupos. O primeiro grupo, vimos,
grupo dos segurados e tem também o grupo dos dependentes, tá? Em regra, o segurado pede o benefício. Na ausência dele, o dependente vai postular o benefício. O que pode gerar essa ausência? A morte do segurado, aí o dependente pede pensão, ou, por exemplo, a prisão do segurado, aí o dependente pede um auxílio reclusão. Mas, de toda forma, ou é um segurado ou é um dependente, o beneficiário do RGPS. E repare, em qualquer um desses dois casos, sempre uma pessoa física, tá? Sempre uma pessoa física sendo destinatário de uma prestação previdenciária. Pessoa jurídica só para pagar a contribuição, não tem direito a benefício algum, tá? E, bom, a relação jurídica envolve um desdobramento que nós vamos chamar de filiação e de inscrição. Isso aqui é extremamente importante, tá? É muito importante que você entenda o que é filiação e o que é inscrição. Vamos começar pela inscrição, porque a inscrição é muito simples. Inscrição é o fornecimento de dados à Previdência Social. Já que você tem uma relação jurídica com a Previdência tem que saber quem é você, quais são os seus dados, CPF, nome da mãe, onde é que você trabalha, quanto é que você recebe. Tudo isso facilita demais no momento em que você postula um benefício. E tem essa figura jurídica que é chamada de filiação, que é a relação jurídica que se forma com a Previdência no momento em que o segurado começa a trabalhar ou a contribuir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do segurado. Vocês já sabem que ele pode ser um segurado obrigatório ou ele pode ser um segurado facultativo, não é isso? Ok. Quando ele é um segurado obrigatório, primeiro ocorre filiação e segundo ocorre inscrição. É exatamente nessa ordem. Já um segurado facultativo inverte. Primeiro ele faz a inscrição e segundo que vai ocorrer a filiação. Beleza, agora para você entender de uma forma definitiva, corta aqui para mim. Você conhece uma menina, a menina conhece um rapaz, tá? São amigos. A partir de um determinado momento, eles se dizem namorados, tá? Bom, esse momento depende de cada casal. É o mesmo com a relação com a Previdência. Tem lá a pessoa e tem a Previdência aqui. Quando que eles podem dizer que eles estão namorando? Quando é que eles estão na filiação? Quando o sujeito começa a trabalhar, automaticamente ele se filiou à Previdência Social. É assim fácil? Assim fácil. No momento que você começa a trabalhar, automaticamente se filiou à Previdência Social. A relação jurídica já está formada. Pô, mas a Previdência ainda não sabe nada dele? Pois é, por isso que depois vai ocorrer a inscrição, o fornecimento de dados, pronto, aí fechou. Está filiado e está inscrito. Pode acontecer do sujeito estar filiado e não estar inscrito? Pode. São as pessoas que trabalham de forma informal. A pessoa trabalha, mas não comunica a Previdência. Está na informalidade. Por quê? Porque não forneceu os dados à Previdência, porque não está recolhendo as contribuições. De modo que é possível que o trabalhador esteja filiado, mas não esteja inscrito. Mas ele pode regularizar essa situação? Pode. Volta para cá, para a gente esquematizar. O sujeito começou a trabalhar, não recolheu as contribuições. Ele já está o quê? Filiado. A filiação ocorreu no momento em que ele começou a trabalhar. Chegando aqui, ele resolve regularizar a sua situação. O que ele quer fazer na prática? Ele quer fazer uma inscrição retroativa. A inscrição retroativa vai dizer o seguinte, olha, meu nome é esse, meu CPF é esse, e eu trabalho desde... aqui, ó. Desde aqui. Ué, mas aí você já está trabalhando há 2 anos? Sim, quero fazer uma inscrição retroativa. Ótimo, posso fazer, mas aí você vai pagar retroativamente
as contribuições. Então é possível que uma pessoa faça inscrição retroativa para regularizar o seu vínculo previdenciário. É perfeitamente possível. Agora, focando no facultativo, que a ordem é inversa. Ele vai fornecer os dados à Previdência Social, e aí, quando ele recolher a primeira contribuição, vai ocorrer a filiação. Mas também pode acontecer do sujeito se inscrever e não pagar nada. É uma situação irregular. Quem é que pode estar inscrito, mas ainda não filiado? Só pode ser o segurado facultativo. Isso já caiu em prova. Perguntou assim, quem pode ser o segurado filiado e ainda não inscrito? Só pode ser segurado obrigatório. Porque o segurado obrigatório, a ordem é exatamente essa. Primeiro ele se filia e depois ele se inscreve. Já o facultativo é o inverso. Primeiro ele se inscreve, depois ele se filia. Ótimo. Bom, essas informações que são colhidas na inscrição, elas alimentam um banco de dados da Previdência Social. Esse banco de dados que tem todas essas informações é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Em tese, a Previdência tem ou deveria ter todas as informações dos seus segurados. Mas muita gente está na informalidade, não consta do CNIS. Muita gente trabalha em empresa e a empresa simplesmente não dá essas informações à Previdência. A empresa só nega essas informações. Então também não vai estar no CNIS. Hoje o CNIS está sendo muito demandado para concessão de benefícios. Se você não está inscrito no CNIS, você vai ter muito problema na hora de pedir um benefício, porque a Previdência vai olhar o CNIS e se não estiver cadastrado lá, pronto. Aí começa uma romaria até você regularizar a sua situação. Beleza? Ótimo. Então vamos trabalhar em torno desses conceitos de filiação e de inscrição. Primeiro, quando eu trabalho em duas atividades ao mesmo tempo, como é que fica a minha filiação e a minha inscrição? Vamos lá. Comecei a trabalhar aqui, automaticamente eu já estou filiado. E se eu exerço outra atividade? Eu posso ter duas filiações? Claro, porque o sistema é compulsório, independe da sua vontade. Pelo simples fato de você trabalhar, você está afiliado. Então aqui tem a primeira filiação e aqui você tem a segunda filiação. Você tem duas filiações, normal. E para cada uma delas tem que ter a inscrição? Tem. Aqui você faz, né? Inscrição. E aqui também a segunda inscrição. São duas. Normal, não tem problema nenhum. Beleza, professor. Digamos que eu ganhe 2.000 aqui. E aqui eu também ganho 2.000. Ótimo. Sabe o que vai acontecer? O teu salário é de 4.000. E sobre 4.000, bom, incide contribuição previdenciária. Você vai pagar contribuição nas duas. E quando eu for me aposentar, isso vai ser levado em consideração? Sim, sem dúvida. É como se você tivesse uma única atividade e ganhasse nessa atividade R$4.000. Olha o que diz a lei. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada, cuidado, sujeita ao regime geral de previdência social, é obrigatoriamente filiado em cada uma dessas atividades. Por outro lado, se por acaso você ganhar aqui R$4.000 e nesta outra atividade você ganhar R$4.000 também, o teu salário final ele é de 8.000, mas superou o teto da Previdência. E por superar o teto da Previdência, você tem que fazer uma decomposição. De que tipo?
Aqui você contribui sobre 4, porque essa é a atividade principal, mas na outra atividade, não obstante você ganhar 4.000, você só pode contribuir em cima de R$2.000, tá? Por quê? Porque o teto é um valor próximo a 6.000. Então você não pode contribuir acima de 6.000. Então na segunda atividade a contribuição incide apenas sobre 2.000. Sendo assim, apesar de você ganhar 8.000, você só vai contribuir em cima de R$6.000. Tá? E aqueles 2.000, sobre aqueles 2.000 você não vai contribuir e, obviamente, sua aposentadoria vai ser calculada com base nesse montante de R$6.000. Poxa, mas aí na aposentadoria eu perco 2.000? Bom, nesse caso sim, porque a Previdência não vai pagar um valor superior ao teto. O que você pode fazer? Você pode contratar a tal previdência complementar em relação aos R$2.000. Aí, a título de complementação no futuro, você não sofreria nenhum tipo de prejuízo, tá? Mas o que eu quero destacar também é isso. Ele fala atividade remunerada sujeita ao RGPS. Aqui são os dois casos. Duas atividades ligadas ao RGPS. Porque pode acontecer do sujeito ele ser servidor público. Então ele está no regime próprio de previdência social e ele tem uma atividade privada, no regime geral de previdência social. Nesse caso é diferente. O que você ganha aqui, você contribui para esse. O que você ganha aqui, você contribui para esse, porque são sistemas diferentes. Aqui o tratamento é diferente. Eu não vou somar os dois salários para efeito de contribuição. As contribuições aqui são separadas, cada uma vai para um regime de previdência social. E lá no futuro, o que você pode ter? Pode ter a primeira aposentadoria aqui e uma outra aposentadoria aqui, sem problema, pode acumular as duas aposentadorias. Agora, quando as duas filiações são no âmbito do regime geral de previdência social, o tratamento é diferente. Você soma os salários e contribui sobre este montante, tá? Tudo bem, tem uma técnica, né, para efetuar essa cobrança, porque são empresas diferentes, mas por hora basta você entender que eu somo os salários para efeito de contribuição. E aquilo que supera o teto não incide contribuição, ok? Atividades concomitantes. Eu já havia dito, uma filiação para cada uma e uma inscrição para cada uma delas, ok? No caso dos dependentes, o dependente também tem que se inscrever na Previdência Social? A resposta é sim, com um detalhe. Quando você é segurado, começou a trabalhar, pronto, você já tem que se inscrever. O dependente, ele é diferente. O dependente só faz a sua inscrição quando ele for requerer um benefício previdenciário. A Previdência passará a vida inteira sem conhecer o dependente. Só vai conhecer esse dependente no momento em que ele aparecer para pedir o quê? Uma pensão por morte ou um auxílio reclusão. É este momento o apropriado para o dependente formular a sua inscrição. Na 8.213, como que isso é tratado? Está no artigo 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes, tá? Mas para não perder tempo, vem o parágrafo 1º do artigo 17 já diz: incumbe ao dependente promover a sua inscrição, ele próprio, quando o requerimento do benefício a que estiver vinculado. Ok. Todo mundo, então, ciente do que é filiação e inscrição, é que começa as caraminholas. Ah, professor, eu nunca me inscrevi na Previdência. Provavelmente você é empregado. E, como tal, quem faz a sua inscrição é a empresa. Por isso que ela precisa do seu PIS. Né? Você precisa de um PIS. O PIS é mandado para a Previdência. Esse PIS aí está trabalhando aqui comigo. Desde quando? Desde hoje. A partir de hoje está comigo aqui. Pronto, está inscrito. Agora, se você trabalha por conta própria, é você que tem que fazer sua inscrição na Previdência. Se você é facultativo, é você que tem que fazer sua inscrição na Previdência, ok? Agora, a inscrição, ela tem que ser feita ou pela empresa ou por você próprio, ok? Vamos continuar. Corta aqui para a tela. Bom,
Já estamos muito sabedores do que é inscrição e o que é filiação, tá? Agora vamos para a parte mais complicada. Tem um segurado que ele é chamado de segurado especial. O nome não é à toa, tá? Segurado especial, tradicionalmente, é aquele cara que trabalha lá no campo, tá? Com a sua família, e aí ele produz alimentos. Não precisa necessariamente produzir alimento, pode ter umas vaquinhas, né? Ele pode ser pescador artesanal. Tem várias situações que serão estudadas ao longo do curso. Mas este segurado especial tem algumas peculiaridades sobre ele. E tudo isso nós vamos encontrar ali naquele artigo 17 da 8.213. Tá? O que é interessante você saber? Que a inscrição do segurado especial ela vai ser feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar. Por quê? Às vezes o segurado especial ele trabalha com a família, então ele tem que se inscrever e inscrever a família toda, ele, a esposa e os filhos, no caso, maiores de 16 anos. Então, a inscrição do segurado especial tem essa peculiaridade, tem que vincular o grupo familiar. E tem que conter, além das informações pessoais, nome, CPF, data de nascimento, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade. E a que tipo? Porque às vezes a terra é dele, mas às vezes ele é um poceiro, ou às vezes ele é um arrendatário, tem que escrever tudo isso lá. Se ele mora na terra que ele produz, o município onde ele reside, quando for o caso, porque ele não é obrigado a morar naquela terra, e tem que identificar a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Olha, o chefe aqui é a minha mulher, sou eu não, ela que é a chefe, ela que é responsável pela inscrição. Tudo isso é importante quando ele for um segurado especial. Além do mais, segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade, ele deve informar no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, ou quem é o arrendador, quem é o comodante, comodante vem de comodato, né, que é o empréstimo da terra, tá? Ou qualquer coisa assemelhada. O importante é que ele diga, trabalho aqui, essa terra é minha, ou essa terra é de um parceiro, ou essa terra, sei lá, foi alugada, foi comodatada. Ele tem que esclarecer por que ele está trabalhando ali. Se foi invasor do MST, ele diz também, não tem problema não. Essa terra aqui é de um fulano improdutivo e a gente invade e está produzindo. Também vale, não tem problema nenhum, tá? Agora um detalhe que gera muita dúvida, por hora, saiba disso. Não se admite inscrição pós-morte. Não se admite inscrição pós-mortem. O que isso significa? Corta para mim. Muita gente, tá, trabalha, não se preocupa com a proteção previdenciária, vem a falecer, e aí o dependente não sabe de nada, vai na Previdência pedir a pensão, chega lá, tem nada, não está afiliado, não está inscrito, e aí a viúva entra em desespero. Tipo, esposa de um taxista. Ah, vim pedir a pensão, ele era taxista, olha, seu marido nunca pagou nenhuma contribuição. Aí ela pensa, pô, mas então se eu pagar a contribuição, vocês me dão a pensão? A Previdência diz assim, ele não já morreu? Não adianta a senhora fazer inscrição agora. Não se admite inscrição após a morte. Beleza? Mas presta atenção, tem exceção. Qual é a exceção? Exatamente o segurado especial, ele pode fazer inscrição após a morte. É o único que a legislação expressamente autoriza. O único segurado que pode fazer inscrição pós-mortem é o segurado especial. Guardou essa informação? Ótimo. Então vamos ler a lei. Corta para cá. Ela diz assim, não será admitida a inscrição pós-mortem do segurado contribuinte individual e do facultativo. Naturalmente, o que você vai pensar? Ué, se não pode fazer do individual e do facultativo, quer dizer que dos outros eu posso fazer? Vamos analisar quem seriam os outros segurados. Bom, tem o segurado empregado, tem o segurado avulso,
Tem o segurado, empregado doméstico, tá? Aí tem o contribuinte individual e tem o facultativo, tá? Só que facultativo e contribuinte individual já falou aqui, né? Não pode, falou aqui expressamente. Eu disse que especial, segurado especial, ele pode fazer a inscrição retroativa. Eu disse, é o único que pode fazer a inscrição retroativa após a morte. Beleza. Aí nós temos esses três aqui. Esses três podem fazer inscrição após a morte? Em tese, sim. Podem. Sabe como? Por meio de reclamação trabalhista. Professor, como é que o cara que morreu vai mover a ação trabalhista? É simples. Quando ele moveu a ação, ele estava vivo. Ele morre no curso da ação, não tem problema, a ação pode continuar. Aí o juiz reconhece que ele tinha mesmo trabalhado para aquela empresa e pronto. Vai reconhecer após a morte, mas é por uma decisão judicial. Exato? Aí por que o outro, o CI e o facultativo também não pode entrar com reclamação? Reclamação trabalhista contra quem? Esse aqui trabalha por conta própria e esse aqui não trabalha. Então, essa história da reclamação trabalhista não faria sentido. Então, na prática, quem pode fazer inscrição após a morte? Só o segurado especial. Tá, mas e empregado, avulso e doméstico? Pode. Se tiver uma ação movida em vida e ele falecer, tá? Se ele falecer ao longo da ação judicial, mesmo que no curso dessa ação ele venha a falecer, o juiz pode reconhecer o tempo e aí eu digo que é pós-morte. Aí não tem problema, ok? Espero ter sido bem claro. Vamos continuar. Eu havia mencionado que as informações do CNIS, tá? Elas viriam da inscrição. Você se inscreve, fornece os dados e esses dados ficam aqui no banco de dados chamado CNIS, que é tratado na Lei 8.213, no artigo 29A. O que diz esse dispositivo? Que o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao RGPS, tempo de contribuição e relação de emprego. Em outras palavras, tudo que interessa para você obter um benefício previdenciário deve constar do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Mas não é um cadastro perfeito, ele pode ter equívocos, como também aquela informação pode não constar do CNIS. Aí você pode retificar? Pode. Até mesmo se a informação estiver errada, você pode pedir a retificação. E é o que trata exatamente os demais parágrafos do artigo 29A. O primeiro, por exemplo, diz: o INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput do artigo 29A. Bom, você quer ter certeza se toda a sua vida laborativa consta do CNIS. Você faz o pedido. Quanto tempo o INSS tem para te dar essa informação? 180 dias, tá? Agora, o segurado pode solicitar a qualquer momento. A qualquer momento. A inclusão, a exclusão, de informações constantes do CNIS, claro, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes conforme critérios definidos pelo INSS. Então, o fato de um vínculo seu não estar no CNIS não é de todo perdido. Você pode corrigir esse equívoco. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas fora do prazo no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, óbvio, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. Tem que ser assim. Imagina, você vai lá, pede ao INSS. O INSS diz aí quanto que eu tenho. Olha, você tem 20 anos aqui
Aí você fala, não, eu já estou com 40 anos de trabalho, corrija aí para mim, Previdência traz a papelada, né? Eu não posso acreditar de boca que está errado. Então você tem que falar e comprovar. Muitas vezes essas correções que nós estamos tratando aqui decorrem de reclamação trabalhista. Você entra na Justiça do Trabalho, ó, quero que reconheça esse vínculo aqui, o safado aqui não assinou minha carteira. Ótimo, o juiz reconhece, leva essa documentação à Previdência, cópia desse processo judicial, para que seja feita a correção. Vai dar trabalho? Vai, né? Mas a vida é trabalhosa, não tem jeito. Corta aqui para a tela. O que mais sobre o CNIS? Considera-se extemporânea, ou seja, fora da época oportuna, a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação ou a informação retificadora forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Agora, havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação sob pena de exclusão do período. Bom, aqui é o seguinte, o INSS duvida que seja verdadeiro o registro do CNIS. Aí ele traz a documentação que embasou essa inserção. Se você trouxer e for confirmado, o vínculo permanece. Se o INSS descobrir que aquilo ali era uma falcatrua, vai excluir aquele período do CNIS. Combinado? Tá aí, então, o complemento para aquela história da inscrição do segurado. Tá? Os seus dados vão para o CNIS pode conter erro, mas esse erro pode ser sanado. Tá? Vamos falar um pouquinho então mais sobre os segurados, especificamente sobre este aqui, o segurado facultativo, que é aquele que não trabalha, tá? O obrigatório vai ficar para a próxima aula. Hoje a gente termina falando do segurado facultativo e destacando uma incongruência. O facultativo, ele tem que ter mais de 16 anos, tá? Sempre mais de 16 anos. Todavia, tanto a 8213 quanto a 8212, ainda na redação original de 1991, fala que ele tem que ter mais de 14 anos, tá? Isso já está revogado há mais de 20 anos, por incrível que pareça. Há mais de 20 anos que já mudou. Tá? Lembre-se que a nossa lei é de 81, tá? De lá para cá muita coisa mudou. Então essa redação aí do artigo 13 é segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, retifica o certo 16. O decreto 3.048, né, que já é de 99, ele está mais atualizado. Ele diz corretamente que é segurado facultativo o maior de 16 anos de idade, que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório. Ou você é segurado facultativo ou você é segurado obrigatório. Os dois não pode ser. Escolhe. Ou é obrigatório ou é facultativo. Beleza, professor, mas qual foi o ponto que mudou de 14 para 16? Foi emenda constitucional de número 20 de 1998, que deu a nova redação ao artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Óbvio que você lembra o que é o artigo 7º, 33, né? Se você não lembrar, eu digo, tá? É proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos e de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Tá? Então foi esta redação que elevou a idade do facultativo para 16 anos. Quem pode ser um segurado facultativo? Bom, acabei de falar, é o cara que não trabalha. Quem não trabalha? Aqui, ó, essa daqui, ó, faz nada. Dona de casa, tá? Como ela não trabalha, ela, se quiser, pode ser
facultativa, tá? Não me entendam mal. Eu estou dizendo que ela não trabalha oficialmente, ela não tem um vínculo empregatício, tá? Claro que ela trabalha em casa, mas esse trabalho doméstico não é considerado uma atividade laborativa, tá? É mais uma brincadeira quando eu digo que não trabalha. A dona de casa pode ter proteção previdenciária, mas tem que se inscrever como facultativa. A gente tem o síndico de condomínio, cuidado, só quando ele não for remunerado, porque se ele for remunerado, aí é segurado obrigatório. Aí aquele cara que está isento da taxa condominial, recebe dinheiro, trabalha, esse não pode ser facultativo. Ó, outro que não faz nada aqui, estudante, se quiser pode ser facultativo. O brasileiro, né, que acompanha cônjuge, que presta serviço no exterior. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência. Em outras palavras, né, desempregado. Desempregado. Se ele quiser pode ser um segurado facultativo. Membro de lá quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência. Aqui o que não faz nada, ó. Estagiário, né? Aqui, ó, não trabalha. Ah, professor, mas ele tem férias, não trabalha. Estagiário, se quiser alguma coisa, é como facultativo. Quem mais? Bolsista, que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Presidiários, tá? Presidiários, sempre. Esse aqui é sempre. Não esquece, sempre. Presidiário sempre vai ser facultativo, tá? Aqui no 9 ele diz, o segurado que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional. Esse aqui também é presidiário, agora presta atenção. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal. Ah, professor, então se o presidiário trabalha segurado obrigatório? Não. É o que eu disse, presidiário sempre é facultativo. Trabalhando ou não, é facultativo. Não se esqueça disso. É presidiário, só pode ser um segurado facultativo, beleza? Tá, agora toma cuidado. É vedada a filiação ao regime geral de previdência, na qualidade de facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social. É o que eu disse. Ou o cara é segurado obrigatório ou ele é facultativo. As duas coisas ele não pode ser. Então, se o cara já é um servidor público, em regra, ele não pode ser um segurado facultativo. Mas, coloquei em vermelho, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nesta condição contribuição ao respectivo regime próprio. Traduzindo, eu sou servidor público, regime próprio de previdência social. Aí eu tiro licença sem vencimento. Pretendo um dia voltar, mas vou ficar um período fora. Esse período que eu estou fora, eu quero que continue contando como tempo de contribuição. Eu quero contribuir. Aí a lei diz, olha, se o teu regime próprio, se ele permitir que você, mesmo sem receber salário, continue contribuindo para ele, nem vem aqui pedir para ser facultativo, continua por lá. Agora, se o teu regime próprio, que pode ser federal, estadual, municipal, distrital, se ele não te permitir, em licença sem vencimento, recolher contribuições para o seu regime próprio, nessa situação e apenas nesta, você pode se filiar ao regime geral e contribuir como segurado facultativo, ok? É o que diz em vermelho.
é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo se você se afastar sem pagamento e o teu regime não permitir, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Ok? Então volta aqui para mim. Com isso, então, a gente liquida o primeiro segurado, que é o segurado facultativo. Agora a gente vai pegar firme no segurado obrigatório, mas na sequência, no próximo bloco. Já já eu volto.